Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Hoje eu quero trazer para você uma matéria sobre história, né? Vamos mostrar essa história e arqueologia, tá bom? Tsunamis na Grécia expuseram o templo de Poseidon, o deus dos mares. Arqueólogos europeus encontraram vestígios de templo antigo no Mar Jônico. Escolha do local pode ter a ver com a personalidade da divindade grega, né? Tá aí a estátua desse ser, né? E é interessante, né? Eu acho que eu vou começar a trazer, eu acho não, eu pretendo trazer muito mais coisas a respeito da arqueologia para vocês aqui, porque é tempo da gente obter o máximo de conhecimento, entender para onde estamos rumando, e vocês estão vendo que vai aparecer muitas matérias nos meios aí da mídia circular, né, no mundo, sobre achados arqueológicos, né, dos deuses antigos. Por conta do cristianismo pós-Constantino, que se tornou dominante em todo o Ocidente, então o cristianismo foi enraizado no mundo, em algumas, até mesmo nos governos e principalmente na população ocidental, se tornaram cristãos. Então o culto aos deuses antigos ele foi engolido, né? Muitas tradições que eram desses pagãos, os cristãos pegam, ressignificaram essas culturas para si e foi engolido, né? Só que hoje aos poucos isso tem voltado, né? Tem voltado e o reaparecer desses deuses, desses achados arqueológicos, dos templos antigos é como que nós estamos vendo, né, se revelar que houve uma cultura, um culto no passado que era proeminente e era aberto, né, era cultuado os deuses abertamente para todos e essa população adorava a outros deuses que não o Deus de Israel, como ainda o é hoje. Além de, né, espiritualmente, tá bom? E psicologicamente, socialmente, isso representa que não só os deuses estão voltando, mas também as práticas dessas gerações, desses impérios, elas estão retornando ao nosso meio. Como? Como que era a cultura greco-romana, grega-romana? Como que se comportavam as pessoas? Como eram as relações entre as pessoas? Como eram os governos em relação às pessoas? Como eram os casamentos? Como eram as relações interpessoais, de trabalho, as tradições religiosas, culturais? E você vê isso voltando à tona para o nosso tempo. É como se o culto a esses deuses, ainda que as pessoas, né, digam não acreditarem ou, né, não compreendam claramente que estão a serviço dessas divindades, esses cultos voltaram. Tá? Eles estão voltando. A prática na sociedade, inconscientemente, as pessoas estão fazendo e não percebem que essas entidades, né, que algumas pessoas aqui do canal já sabem o que eles são de fato, né, estão retornando com suas práticas. Isso está voltando, tá bom? Arqueólogos europeus descobriram um antigo templo de Poseidon, o deus dos mares, na antiga cidade grega de Samikon. O local foi um importante centro comercial e político há 11,6 mil anos. Eu não acredito nessa data. Os vestígios da estrutura que um dia foi um templo ficam na costa do Mar Jônico. Eles parecem ter voltado à superfície depois de tsunamis atingirem o local. Estudos reúnem pesquisadores do Instituto Arqueológico Austríaco, Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, na Alemanha, Universidade Kiel e do governo da Grécia. Nas escavações, os pesquisadores encontraram evidências geológicas que sugerem o impacto de diferentes ondas gigantes entre os séculos 6 e 14 depois de Cristo. Relatos encontrados na Grécia mostram tsunamis na região nos anos de 551 e 1303. Os detalhes sobre o templo batem com os escritos do antigo historiador grego Estrabão. Ele se referiu à existência de um importante santuário na costa da região grega do Peloponeso há 2000 anos. E continua, né? Olha aqui esse próximo parágrafo. Quando ainda estava inteiro, o templo tinha 9 metros de largura, ficava voltado para o mar de forma que parecia criar um
trono para Poseidon. Segundo os pesquisadores, é provável que os gregos antigos tenham escolhido o local porque a área era muito propensa a tsunamis na antiguidade. Os resultados de nossas investigações indicam que as ondas do Mar Jônico atingiram diretamente o templo até 5.000 anos antes de Cristo. E foi encontrado, olha só, vestígios do templo de Poseidon. Você vê a arqueologia, né, como era construído, isso visto de cima, como foi feito o templo para a adoração deste ser, que era voltado na costa do Mar Jônico e eram como se fosse um templo em direção ao sol, né? Então é o deus dos mares, que era cultuado naquela época. As espessuras do local. Então, como eu falei para vocês, é como se aquilo que aconteceu no passado ocorreu algo na história da humanidade, tá? Existe um elo entre essas sociedades, entre esses deuses e os deuses da era do dilúvio, dos gregos, dos egípcios, dos sumérios, dos babilônios, dos medos e persas, dos fenícios, gregos, romanos e até os dias de hoje. E isso remonta aos Atlântidas, que eles dizem ser, né, que esses deuses, na verdade, foram os que, na destruição de Atlântida, eles apenas migraram, eram super-heróis daquela época, que Gênesis capítulo 6 vai falar, os heróis da antiguidade, e estes são adorados como deuses nas culturas passadas. Existe um elo entre essas culturas que conectam esses povos, que esses mesmos deuses apenas mudam de nação, mudam de império, mas mudam de nome, mas são os mesmos que estão conduzindo a humanidade até o precipício para qual ela está indo hoje, tá bom? Mas eu vou deixar para vocês um texto aqui, eu falo para vocês e falo também na descrição, deixarei. Nós, os que somos de Deus, não podemos pactuar com isso, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 11. E não tenham nada em comum com as práticas infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Que Deus abençoe a tua vida. E um grande abraço a todos.